liberou uma substância dentro de mim e aquilo se tornou verdade para mim. E essa verdade, ela é tão genuína, ela é tão verdadeira, que Jesus, ele nos traz um exemplo bem claro. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Que você abra a sua Bíblia. A galera aqui representou, ó. Trouxeram a espada, levanta a espada para cima aí. Desculpa aí, vou ter que envergonhar quem está com o celular, né, gente? Eu também estou. Mas a galera aqui representou. Quem está discipulando vocês? Galera, abram comigo no livro de Atos, capítulo 1. À medida que você for encontrando, se coloque em pé em reverência à palavra. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, diga escola ministerial. Livro de Atos é poder, né, gente? O livro de Atos. Aqui tem irmão pentecostal, né, mas se eu começar a pregar, você vai pular, né? Aqui tem gente pentecostal, olha só. Livro de Atos. Eu vou ler aqui com vocês a partir do versículo 6. Olha o que diz o livro de Atos. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Uau! E serão minhas testemunhas. Repita comigo: testemunhas. Em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, algo bem sério, tá? Um alimento sólido para nós aqui nessa noite. Veja bem, enquanto eu estava lendo esses versículos, o Senhor me trouxe algo muito importante no meu coração e que me fez sentir um temor tremendo. Sabe, nessa noite nós cantamos Maranata, a hora vem Senhor. E nós cantamos algo que muitas vezes a gente nem sabe, muitas vezes o irmão nem sabe o que é Maranata. E a gente vê aqui discípulos sendo constrangidos quando eles indagam ao Senhor se é naquele tempo e que o povo de Israel seria restaurado. E aí o que o Senhor fala para eles? Calma, não cabe a vocês conhecer o tempo e a hora que o Pai designou. Ou seja, queridos, nós estamos ansiando por uma vinda precoce do Senhor, sendo que antes nós ainda nem começamos a testemunhar de fato sobre o Evangelho de Deus. E isso é muito perigoso, porque nós estamos ultrapassando as coisas por ignorância. E é por isso que a palavra, ela nos deixa bem clara, quando a gente vai no livro de Oséias 4:3, e ele diz que o povo ele acaba perecendo por falta de... Irmãos, eu não quero aqui constranger ninguém. Eu não quero aqui dizer que eu sou mais que vocês por ter um entendimento da palavra, não. Eu estou aqui para trazer um conhecimento novo daquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Nós estamos ansiando por uma vida precoce de Jesus, sendo que antes nós ainda não se abastecemos do poder divino para poder trazer o testemunho real do Evangelho. Faz sentido isso para você? Para mim faz muito sentido, sabe por quê, pastor? Porque eu vejo que a minha família ela ainda não foi alcançada. Eu vejo que tem amigos meus que ainda não foram alcançados. E talvez porque eu não sei pregar o Evangelho de uma forma suficiente para que eles venham entender. E eu preciso me abastecer do poder do Espírito, que é o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos naquele lugar. Vocês receberão poder para que vocês sejam minhas... Ou seja, a testemunha só relata daquilo que viu e presenciou. A testemunha ela só pode falar daquilo que ela esteve presente e de fato aconteceu. E isso mexeu muito comigo, porque até então eu falava que eu tinha testemunho, mas o testemunho não é sobre mim, queridos. O
testemunho não é sobre mim, o testemunho é sobre Jesus. E muitas vezes eu enchia a minha boca para falar do meu testemunho, sendo que eu estava esquecendo que o Evangelho, que é o verdadeiro testemunho. Isso parece um pouco contraditório. Só que quando a gente vai falar algo de nós, veja bem, quando você está falando algo ao teu respeito, algo que Deus fez na tua vida, isso é tua história, irmão. Agora o testemunho é diferente. O testemunho nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando da palavra, não daquilo que é individual, daquilo que é nosso. E isso me descortinou a mente, pastor Joca. Isso me descortinou a mente porque me trouxe uma revelação muito diferente daquilo que eu vinha vivendo durante 10 anos nessa caminhada com Deus. E talvez isso possa estar fazendo sentido para você. Hoje eu fui privilegiado porque tem pastores aqui assistindo essa pregação, tem pessoas que têm uma maturidade na fé muito maior do que eu, e que talvez possam no final do culto me exortar por essa palavra, e eu quero receber essa exortação, se eu estiver errado. Mas eu estou falando de algo que a palavra está me instruindo. Se Jesus ele olha para esses discípulos e ele diz para eles: não convém que vocês saibam a hora e o lugar. Não convém, ou seja, Jesus ele está querendo tirar o foco dos discípulos para que eles não olhem para o momento onde Jesus vai voltar e vai restaurar tudo. A única preocupação que Jesus tem é para que eles sejam abastecidos do... E aí eu vou lá para o livro onde Paulo ele fala a respeito do poder de Deus. Aonde ele nos ensina a respeito do poder. O apóstolo Paulo, para mim, foi um dos apóstolos. Ele nem queria ter esse cargo para começar. Ele não era nem digno de ter esse cargo. Ele mesmo fala no livro de Coríntios, se eu não me engano. E aí eu começo a ver um homem com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, com tanta instrução. Acredito que o apóstolo Paulo ele era considerado um rabino em sua época, mas ele não usava da sua inteligência, da sua capacidade para falar do testemunho de Deus, do Evangelho. Então quando eu olho e eu vejo no livro de Atos 2, uma igreja sendo abastecida de poder, aí a gente chega no Xaramanai. Aí a coisa acontece, pastor. Aí o mistério desce. Olha aí, ó. Aí o reino é estabelecido, porque acontece aquilo que Jesus falou, o poder ele desce. E aí quando o poder ele desce, se levanta Pedro. Pedro, cara. Pedro ele se levanta e ele vai no meio da multidão e lá ele começa. Antigamente não podia nem pisar na sombra de Pedro, que ele já estava cortando a orelha de alguém. E agora Pedro ele é cheio do poder, porque ele recebe o batismo do Espírito Santo. E aí ele começa a testemunhar sobre Jesus. Ele começa a falar a respeito do Evangelho. E aí a gente vê um Pedro indignado falando: arrependam-se, arrependam-se. E ele traz no livro de Atos, capítulo 3, toda a história de Jesus. Tudo aquilo que Jesus ele fez, ele traz e ele começa a pregar essa multidão. E essa multidão começa a entender o poder de Deus. Essa multidão ela começa a assimilar o poder de Deus, porque uma convicção está sendo gerada no coração delas. E quem que pode gerar essa convicção? O próprio Espírito Santo. É por isso que quando eu falei para vocês lá no início, que quando eu conversava com o Gabi, aquilo ia gerando algo no meu coração, é porque uma convicção que o Espírito Santo estava trazendo para nós naquele momento. E a gente sabe quando é o Espírito. Quem tem intimidade, quem tem a fragrância, o cheiro do Espírito Santo, sabe o que é o Espírito Santo falando no coração. Eu sou tomado, irmãos. Eu sou tomado. Quando o Espírito Santo começa a falar, eu tenho que parar tudo. Ainda bem que a gente terminou aquele corte do tempo, senão eu ia atrasar o outro cliente lá. Deus é tão bom que eu acho que Ele parou o tempo lá, pastor. E aí a gente vê Pedro cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus, testemunhando, falando. E aí a gente vê no final uma multidão sendo transformada, uma multidão sendo tocada. A gente vê ali na primeira pregação, 3.000 almas se convertendo. 3.000 almas sendo batizadas.
E a palavra diz que Pedro ele estava exortando aquela multidão. Exortando, mostrando uma realidade que aquele povo não tinha antes. Nem ele mesmo, porque ele não podia testemunhar ainda, porque não era a hora dele. Quando Pedro tentou fazer alguma coisa a respeito de Jesus, ele mesmo foi exortado. Quando ele vai lá e tenta defender Jesus, e ele faz o quê? Ele decepa a orelha de mal. Por que eu estou falando sobre uma vinda precoce de Cristo? Porque ainda tem pessoas que estão como Pedro. Pessoas estão como Pedro antes de ser reabastecido pelo poder de Deus. Pessoas que estão tentando pregar a palavra, mas só estão cortando as orelhas dos irmãos. Pessoas que ainda não estão capacitadas, que ainda não entenderam a respeito do poder, ouviram o poder, mas ainda não presenciaram o poder. Irmão, não tem como você presenciar do poder, você viver longe dele. Não tem como. O irmão se desviou por coisa e tal, é porque ele ainda não provou o poder. Irmão, quando Jesus ele entra na casa, ele organiza tudo no seu devido lugar, e o poder é centralizado. Não tem como o poder habitar numa casa bagunçada. Não tem como o poder habitar num coração ferido. Por isso que nós somos transformados para transformar. Nós somos curados para curar. E muitas vezes o que acontece na nossa jornada, como filhos de Deus, como testemunhas do Evangelho, é que nós se distraímos. Nós estamos se distraindo com algumas coisas que de fato não fazem parte do Evangelho. Se a gente hoje viesse para a igreja e olhasse somente para o Evangelho, nós se frustraríamos bem menos. Porque eu vejo uma igreja frustrada por olhar em pessoas. Não somente aqui dentro, mas em outros lugares. E é por isso que hoje eu estou nesse lugar. Eu faço parte desse lugar. E sendo bem sincero com vocês, já tive muitos momentos vontade de sair desse lugar. Por quê? Porque eu estava olhando para o homem. Mas quando eu olho para Deus, quando eu olho para a minha história, para tudo aquilo que Ele fez, eu vejo que eu tenho raízes. E eu dou glória a Deus por ter raízes. Porque quando a gente tem raiz, a gente frutifica. Você pode dar uma glória? Aleluia! Quando a gente tem raiz, irmão, não tem como você não dar frutos. E aí a gente vê uma igreja pulando de galho em galho, tentando buscar frutos, sendo que ela pode dar frutos. Uma igreja sem poder não testifica sobre quem Jesus é. Uma igreja que ainda não entendeu o verdadeiro testemunho, não pode falar sobre o que transforma. Talvez tem pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez, ou talvez você está começando, está engateando na fé. Eu quero que você tenha isso no seu coração, que você anseie pelo Evangelho, que você tenha vontade, fome, que o Evangelho na tua vida seja maior que qualquer outra coisa, porque existe um mandamento, que é sobre nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, ou seja, coloca o Evangelho no centro, porque quando você coloca o Evangelho no centro, automaticamente as pessoas virão, e você vai poder testemunhar, falar daquilo que Jesus está fazendo, amém? Uau, aleluia, Senhor, nos abençoa nessa noite, papai. Sim, Deus, é isso. Yes. Primeira Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo ele está instruindo a igreja de Corinto, falando sobre comportamento, falando sobre aquilo que é bom. Veja bem, como eu posso copiar alguém que talvez seja desagradável. Olha a autoridade que esse homem ele tinha para poder falar para as pessoas que estavam lá ouvindo ele, dizendo: ei, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Quem você tem copiado na sua caminhada com Deus? Em quem você tem se inspirado na sua caminhada com Deus? Para quem você tem olhado? Quem são as pessoas que são ao seu redor?
Irmãos, eu tive o privilégio de poder caminhar com o pastor Josué, a gente sempre fala isso aqui. E eu pude testemunhar do que Deus fez na vida dele. E aquilo me inspirou de um jeito que me fez se tornar a pessoa onde eu estou hoje. Quando a gente tem alguém que nos inspira e que é um bom mentor, alguém que nos mostra o Evangelho como ele é, alguém que tem a capacidade de amar o próximo como a ti mesmo, assim como o mandamento ele nos ensina, isso é transformador. Porque durante esse tempo que eu estive com o pastor Josué, eu pude absorver muita coisa dele. E isso me inspirou durante todo esse tempo a me tornar um homem para minha esposa, um bom empresário lá na minha empresa, um bom amigo, um ótimo filho em casa, porque eu tive princípios, eu recebi princípios. E quando você anda com uma pessoa que tem princípios, é inevitável você não começar a multiplicar aquilo que ela está trazendo para você. Então talvez hoje você não consegue fluir em algumas áreas da sua vida porque você está andando com pessoas erradas, você está tendo maus mentores. Talvez hoje você não consegue permanecer na casa de Deus porque o seu pé ainda está nas coisas mundanas e está dando choque, está dando conflito. Não tem como jorrar água suja ou água limpa da mesma fonte. Não tem como eu querer vir aqui sentar neste lugar e beber dessa água e sair daqui e ir para outro lugar e querer beber da outra água contaminada. É impossível, rei de jovem. É impossível, eu demorei um pouco para entender isso, sabe? Mas eu entendi. Porque o Evangelho é sobre isso. É sobre você reconhecer e se arrepender. É você reconhecer e se arrepender. E é isso que o apóstolo Paulo ele nos fala. No livro de 2 Coríntios 9:10, você pode abrir comigo, vamos participar desse momento. A minha esposa, ela é tão inspirada por Deus, que ontem ela foi preparar um cafezinho para mim. E aí quando eu cheguei, eu estava saindo do quarto, estava preparando a palavra. E aí ela deixou um guardanapinho, ela sempre deixa um bilhetinho para mim, né? Ela é tão querida. Aí ela deixou um bilhetinho lá, e aí estava com essa passagem. Olha só o que diz. 2 Coríntios 12, 9 ao 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só isso, queridos. É tudo ao contrário. A ótica de Deus, a matemática de Deus é tudo ao contrário. O menor é o maior, não é o forte, é sobre o fraco, e por aí vai. E aí quando a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre fraqueza, um homem que não precisaria nem um pouco falar sobre isso, mas ele sabia o que estava impregnado na carne dele. Porque, queridos, uma coisa é certa, é fato. Se nós fôssemos bons o suficiente, Jesus não precisaria ter morrido naquela cruz por nós. Se Ele morreu naquela cruz por nós é porque nós somos maus. Porque nós somos maus. A nossa natureza ela é pecaminosa. E é com ela que nós conflitamos todos os dias, a todo momento, a todo tempo. Então veja bem, nós vivemos numa geração autossuficiente que se acha capaz de qualquer coisa. Uma geração que, se você for mais a fundo, é só uma estética. A palavra fala sobre sepulcro caiado, né? Algo que por dentro, que por fora
que por fora é bonito, mas por dentro está podre. Por que eu falo isso? Porque os índices de depressão, de suicídio, ele tem aumentado cada vez mais. Porque a gente só está vendo uma geração de status sem profundidade. E isso é lamentável, isso precisa nos preocupar muito, porque é uma geração que se acha forte o suficiente e ainda não entendeu a respeito do testemunho do Evangelho. Quando eu olho para o Evangelho, eu preciso entender que não é sobre mim, mas sobre um poder que se manifesta em mim, quando eu reconheço que eu sou fraco, que eu sou pecador, que eu sou vulnerável, que eu não sou bom o suficiente, e é por isso que eu aceito a obra de Jesus sobre a minha vida. Eu só vou aceitar a obra de Cristo, o testemunho do Evangelho, quando eu entender que eu não sou bom o suficiente. Quando eu entender que eu tenho que sair lá de Moçambique e ir para um lugar aonde o Senhor está me levando só pela graça e pela misericórdia. Não é assim, irmão? Eu entender que eu preciso deixar meu pai, minha mãe e todas as coisas ao redor e me colocar à disposição de Cristo. Por isso que o Evangelho é sobre você reconhecer quem você é. O Evangelho é sobre você entender aquilo que te aflige, aquilo que te sufoca, e você olhar e ver um apóstolo dizendo que é nisso que eu devo me gloriar. Aí sempre tem aquele irmão quartel militar, né? Está sempre em guerra. Estou passando por uma guerra. Isso aqui. Irmãos, que Jesus nos ensina que nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. É isso que o Senhor Ele nos fala nessa noite. Vamos nos atentar sobre aquilo que nós estamos testemunhando. Vamos entender o que nós estamos buscando de fato. Vamos entender qual é o nosso nível de conhecimento a respeito da palavra. Hoje a igreja ela traz um suporte muito grande para nós. Tem pessoas aqui que tem uma bagagem, pastores, ungidos por Deus, que tem uma bagagem enorme para nos ensinar a respeito do Evangelho, da palavra de Deus. Existem cursos que a igreja disponibiliza, e aqui eu já faço o merchan do 100 para vocês. Isso foi bom, né, peguei, ó. Faço o 100, cara. Seminário de Evangelismo e Missões. O Evangelho ele precisa queimar no nosso coração, igreja. Se o Evangelho não queimar no nosso coração, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui se o Evangelho não queimar no meu coração? Mas para que ele queime no meu coração, eu preciso ter poder. Poder. O Espírito. Para eu poder testificar e falar daquilo que Jesus fez. Faz sentido isso para a sua vida? Você quer poder sobre a sua vida? Você quer testemunhar? Você quer falar? Você quer evangelizar? Você quer pregar? Você quer ver sua família transformada? Você quer ver sua empresa indo bem? As pessoas ao seu redor se convertendo? A palavra de Deus diz que somente a sombra de Pedro passava e curava. Você quer passar nos lugares e ver as pessoas sendo transformadas? Porque o poder de Deus está sobre você. Uau! Eu quero ser esse cara, Gabriel. Eu quero ser alguém que queima pelo Evangelho, alguém que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é testemunho de Deus para a salvação, é poder de Deus para a salvação. Não tem salvação sem testemunho, não tem salvação sem Evangelho, é impossível. Então que você possa levar poder para a sua casa hoje. Leva poder para o seu trabalho hoje. Leve poder para a sua escola, para a sua faculdade. Leve poder para órfão, para viúva, para o necessitado, para o menos favorecido. Leva poder para Moçambique e para os confins da terra. Seja alguém cheio do poder. Seja alguém que deseja dia e noite pelo amor de Cristo. Por entender o que esses homens passaram lá atrás, o que esses homens deixaram para nós. Eles deixaram para nós, não pode parar. A igreja de Atos não terminou em Atos 31, a igreja de Atos continua aqui.
Essa é a igreja de Atos. Então se teve um cara lá que pregou para 3.000 pessoas e 3.000 pessoas se converteram, eu sei que tem pessoas aqui que serão levantadas para trazer um avivamento para a nossa cidade. Pessoas que serão boca de Deus para que pessoas sejam curadas, transformadas. É tempo de tomar consciência, igreja. Você que está aqui nessa noite, tome consciência de quem você é em Deus. Tome consciência do que você está fazendo na casa de Deus. Tome consciência de que tipo de pessoa você está sendo. E tenha essa palavra grifada no seu coração. Que as pessoas possam chegar até você e querer te imitar. Assim como o apóstolo Paulo estava falando para a igreja. Pô, eu quero andar com o William, porque o William, ele fala da palavra, porque o William, ele é um cara legal, é um cara inteligente, eu quero andar com ele, porque eu sei que eu posso aprender com ele. O meu outro sócio, ele sempre gosta de falar, né, o Jurandir, ele sempre fala, Wesley, se você andar com 5 pangarés, o 6º pangaré vai ser você. Se você andar com 5 pessoas de sucesso, a próxima pessoa de sucesso será você. Gente, o ambiente ele molda, tá? Hoje vocês estão sendo moldados pelo poder de Deus aqui. Há uma nuvem de glória sobre nós aqui. E é por isso que o coração de vocês estão fervendo. Porque o ambiente está moldando. Aqui não tem lugar para o inferno não, as portas do inferno. Aqui é um lugar onde está sendo gerado algo diferente. Tem poder neste lugar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Que hoje você possa ser como Paulo. Quando Paulo ele estava a caminho de Damasco e ele perseguia a igreja. Paulo no caminho de Damasco, ele foi tomado por uma luz muito forte. Saulo foi tomado por uma luz muito forte, e naquele momento ele não enxergava mais nada. Que você possa ouvir uma voz dos céus, dizendo para você assim: ei, por que me persegues? Por que me persegues? Jesus ele não perguntou para Saulo por que ele estava perseguindo as pessoas, não. Jesus ele perguntou para ele: por que você está perseguindo o Evangelho? Sem saber o que falar. Saulo ele é tomado pelo poder de Deus. E ele fica cego durante 3 dias. E depois de um tempo um profeta vai até ele e estabelece algo novo na vida dele. A partir daquele momento ele sai de Saulo, que era perseguidor, e se torna Paulo a ser perseguido, porque ele estava anunciando o Evangelho de Deus. Então eu oro para que você seja perseguido, irmão. Seja perseguido. Seja perseguido. Passe por aflições. Chega de contar a historinha para a igreja que você está sendo perseguido. Não, você vai começar a se alegrar. Você vai chegar na igreja sorrindo, porque você está sendo perseguido. Olha quantas pessoas não têm o mesmo acesso que nós temos aqui neste lugar. Pessoas que estão num ambiente de guerra, mas elas não param de falar do Evangelho. O que será que essas pessoas têm? O que será que essas pessoas carregam, que mesmo com uma arma apontada na sua cabeça, elas dizem: eu não me envergonho do Evangelho, eu prefiro perder minha vida, porque se eu perder minha vida eu vou achá-la. É sobre isso, igreja. É sobre você morrer para ti mesmo. O Evangelho é sobre morte, você morrer para o seu eu, morrer para a sua carne, morrer para as suas necessidades, e você nascer para Cristo. Se você foi alcançado por esse Evangelho, saiba que o teu compromisso mudou agora. Você é testemunha. Existe uma nação, um campo, veja bem, tem um campo esperando por você. Se posicione,
porque o Senhor quer fazer algo extraordinário através da tua vida. O Senhor quer usar a tua vida para curar, como eu já falei aqui antes. Existem pessoas que precisam ouvir a palavra que está nos seus lábios. Existe uma igreja esperando pelo avivamento que você carrega. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Quero orar com você. Coloca a mão no seu coração. Se o ministério de louvor quiser subir, fica à vontade. Pai, nós estamos aqui neste lugar, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, testificando sobre o Teu Evangelho. Há pessoas sendo constrangidas aqui, Senhor. E não é sobre pelo que eu falo, mas sobre o que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Eu sei que talvez tinha corações distantes aqui nessa noite, Pai, que hoje estão tendo a oportunidade de voltar para casa, Senhor. Pessoas que viviam, Senhor, num abismo do medo, num abismo da vergonha, no abismo, Senhor Deus, da impureza. Pessoas, Pai, que não tinha talvez, Senhor Deus, mais um dia de vida, que não tinha mais expectativa, esperança. Pessoas talvez, Senhor Deus, que carregam, Pai, uma dor intensa na sua alma, uma dor de abuso, uma dor de rejeição, uma dor de frustração, uma mágoa, Senhor. Pessoas que estão sendo impedidas, ó Pai, de viver o Teu Evangelho por marcas que o mundo deixou nelas, Senhor. E é por isso que eu oro por uma intervenção dos céus aqui nessa noite, Senhor. Uma intervenção divina, papai. Eu oro por uma igreja curada, uma igreja sarada, Senhor. Uma igreja de planos e promessas, Senhor Deus. Uma igreja, Senhor Deus, avivada, com fome e sede da Tua palavra. Uma igreja, Senhor Deus, que irá se levantar para anunciar o Teu Evangelho, Senhor. Eu vejo, Pai, pessoas aqui que talvez desistiram da sua própria casa, Senhor. Dê a elas força, Pai, porque é uma missão. É uma missão, Senhor. Assim como o Senhor um dia me separou, e a Tua palavra diz que quando o Senhor separa um da casa, é para que toda a casa seja salva. Eu creio que aqui existem muitos, Pai, que farão a diferença nos seus lares, e irão impactar as suas casas, os seus lares, Senhor. A Tua palavra nos garante isso, Pai. E o Senhor não é homem para mentir, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus poderoso, papai. Tu és o Deus do sobrenatural. Tu és um Deus bondoso, um Deus presente. O Deus que estende a mão para aquele que está se afogando e traz à tona para respirar. Tu és aquele, Senhor Deus, que acredita no mesmo favorecido, no improvável. Tu és o Deus dos loucos que confunde os sábios. Tu és um Deus que muda todas as perspectivas, Senhor. E é por isso que nessa hora, Senhor, te peço, Pai, toca, Senhor. Toca, Jesus. Toque em corações aqui nessa noite. Você que quer vir para frente, sai do teu lugar, pode vir. Venha para frente, se prostre aos pés da cruz. Você tem liberdade de sair do teu lugar e se render aos pés do Senhor aqui na frente junto comigo. Sai do teu lugar, irmão. Sai do teu lugar. Venha manifestar o que o Senhor está fazendo na tua vida. Eu não falo sobre imposição de mãos, mas eu falo para você